Espero que não tenha muito ruído, eu tô num lugar aberto aqui. Beleza, então agora a gente vai falar de recorrência ao primeiro quadrante. A gente vai calcular o seno, cosseno e a tangente de alguns ângulos que não estão naquela tabela que você precisa saber. Eu até deixei aqui pra gente poder completar juntos. E é isso, na próxima aula eu vou fazer, na nossa aula 7, eu vou fazer alguns exercícios de aplicação, beleza? A aula vai ser de resolução de exercícios pra gente poder ver. Quer dizer, não sei se vai ser a próxima aula, vai ser a aula depois desse tema aqui, porque pode ser que eu precise dividir essa aula aqui mais, tá certo? Então, beleza, bora lá. Então, gente, eu coloquei aqui aquela tabela famosa, né? Então, assim, geralmente ela é dada só esse pedaço aqui, ó, tá bem? Eu coloquei de 0 a 90 pra gente poder ver se a gente está realmente sabendo interpretar o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Então, só para relembrar, né, isso aqui, se eu não me engano, eu falei disso aqui na primeira aula, e eu coloquei aqui só para a gente poder dar uma recapitulada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse eixo, o eixo dos cossenos, e esse eixo aqui, cadê esse eixo aqui, o eixo dos senos, tá certo? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, só relembrando, né, a gente tem uma luz que bate de cima para baixo, então vamos supor que essa luz, ela vem aqui e marca até aqui, eu tô falando dessa, tá, gente, essa aqui, ó, tranquilo? Então a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter essa sombra aqui, ó, tranquilo? E essa sombra aqui, essa sombra é o cosseno desse ângulo θ. Deixa uma setinha, beleza? Então esse tamanho, né? Então ele vai do máximo dele aqui é 1. Legal. Agora essa luz que pega daqui pra cá bate aqui e a gente tem o que? Essa sombra aqui, esse tamanho, né? Esse tamanho é o seno desse ângulo, fechou? Então é isso que a gente precisa lembrar. Mesma coisa, né? O máximo que ele assume aqui é até aqui, que é 1. Legal? E se estiver do lado de cá, como é que a gente faz? Então a gente rebate o cosseno do lado de cá, então ele fica, tá vendo? Ele é negativo, o cosseno aqui é negativo, peguei errado, tranks, e o seno é positivo, né? E assim vai, e essa é a ideia. Beleza, vamos lá. Então, assim, essa tabela aqui você tem que saber, esses valores aqui você tem que ter em mente, né? Agora ter que ter é uma coisa, agora ter é outra, né? Então vamos lá, a gente vai completar juntos. Então, lembrando, né? O seno de 0 e o de 90 a gente vai por essa explicação que eu dei aqui. Então vamos lá, o ângulo é 0, quanto que é o seno de 0? Vamos lá, 0 então é o que? É o raio completamente deitado, né? Então a gente está falando desse troço aqui, ó, esse raio aqui, tudo bem? Aqui, ó, beleza? Então o seno dele, ó, qual que é a sombra que ele faz aqui? Nenhuma, né? Então nesse caso o seno é 0. O seno é 0. E o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Entendeu por quê? Está completamente deitado, então ele vai no máximo aqui, que seria a sombra dele, na verdade é ele mesmo. E o seno de 90 vai ser 1, só lembrar, né? Está completamente em pé, então eu tenho esse ângulo aqui de 90 graus, então o seno é 1 e a sombra no cosseno vai ser 0. Agora, para montar essa tabela aqui, tem uma musiquinha, não gosto de musiquinha, praticamente não uso, então você vai fazer 1, 2, 3, é isso que a musiquinha fala, né? 3, 2, 1, coloca todo mundo dividido por 2 e raiz em todo mundo, só que raiz de 1 é 1 mesmo, então por isso que não pode, quer dizer, não é que é por isso, né, mas pensa isso. Então aqui, mesma coisa, raiz aqui, beleza? Então você tem que guardar esses valores, né? Seno de 30, meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 e por aí vai, não vou ficar falando disso não. Legal, gente. Vamos lá, vamos continuar. Então agora eu quero calcular os seguintes valores. Vou colocar aqui. Calcule o seno, cosseno e a tangente dos seguintes ângulos. Então, lembrando, né, que a tangente
tangente de θ é igual a seno de θ dividido por cosseno de θ. Legal, gente. Aqui eu não vou usar fórmula nenhuma, a gente vai fazer uma análise aqui. Ó. A gente vai dar uma analisada para tentar resolver esse negócio. Então vamos lá. Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico e vamos pensar o seguinte. 120 está entre 90 e 180. Então ele está aqui, ó, mais ou menos. Legal. Então se esse ângulo aqui é de 120 graus, quanto que é esse? 60, né? Então, pensa o seguinte, eu vou colocar ele do lado de fora. Então, esse ângulo aqui, 60 graus. Já sei, vou pôr ele aqui dentro. Melhor. Então, se esse cara é 60 graus, repara que esse tamanho aqui, ó, né, até aqui, é o mesmo tamanho que eu teria. Eu vou até marcar aqui, ó. Se eu tivesse um ângulo de 60 do lado de cá, ó. Se esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo aqui fosse 60 graus, certo? Então, esse tamanho aqui, tô me atrapalhando aqui, né? Então, esse tamanho aqui, ó, esses dois tamanhos tem a mesma medida, né? Então, isso aqui mede o mesmo tanto que isso. Legal? Então, a conclusão que a gente chega é que o cosseno de 120, atropelei, né? Tinha pedido o seno primeiro, mas vamos lá, cosseno. Eu tenho essa tendência, sempre ir atrás do cosseno primeiro. Então, o cosseno de 120, ele vai ter a mesma medida do cosseno de 60, porém, ele é negativo, né? Então, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60, legal? Então tá, vamos pro seno, né? Vou apagar essas coisas. Legal, a gente vai raciocinar da mesma forma. Então, olha só. Como esse ângulo aqui é de 60, né? Esse ângulo 60, né? Esse cara aqui. Então aqui é 60. Então se fosse desse cara aqui, a gente teria o quê? A gente teria isso daqui, ó. Pegando bem nesse pontinho aqui, vamos dizer, né? Beleza? Então repara que o seno de 120 vai ser igual ao cosseno, ao seno de 60, sacou? Então é isso. Então é isso aí. Seno de 120. Depois a gente vai entender um pouco essa relação. Seno de 120 é igual a seno de 60. Legal? Beleza. Vamos falar agora da tangente, né? Então assim, tem duas formas de a gente poder pensar essa tangente. Um dos jeitos é a gente fazer o quê? O seno de 120 dividido por cosseno de 120, que a gente viu que é o quê? Que é seno de 60 dividido por menos o cosseno de 60, né? Então assim, se eu tirar esse cosseno, eu chego à conclusão que a tangente de 120 é igual a menos a tangente de 60. Beleza? Um outro jeito seria a gente pensar o seguinte. Eu poderia... a tangente não é esse cara aqui, ó. Beleza? Então repara o seguinte. Esse ângulo aqui, ó. Esse, ó, também é 60, né? Por que ele é 60? Porque ele é oposto pelo vértice com esse. Tá ok? Então tá. Então pronto, né? Então ele é igual a esse, que é igual a esse, né? Então aqui seria a tangente de 60 aqui pra cima, né?
Vocês lembram, né, que a gente falou da tangente, que é o prolongamento. Então ele vai ser a mesma coisa, só que aqui pra baixo. Pegou? Então é isso. Vamos pro próximo. Bom, legal, galera. Vamos lá. Vamos calcular aí agora o seno, cosseno e a tangente de 150. Então já vou anotar aqui pra não atropelar. Bom, gente, a análise é a mesma, né? Então, vamos lá. Desenhar aqui uma coisa aqui desse tipo. Então, se esse ângulo aqui é de 150 graus, esse aqui é quanto? Isso mesmo. Vou ouvir você falando, hein? Ó, 30 graus. O mesmo esquema, né? Então, se fosse aqui do lado de cá, ó, passado. Se fosse aqui assim, né? Deu ruim. Então, se fosse aqui, seria 30 graus aqui. Então, vê que a gente tem isso aqui, né? Então, seria esse tamanho aqui, ó. Então, esses dois tamanhos aqui, ó, tem a mesma medida. Esse e esse. Então, mesmo esquema. Em cima, aqui, ó, tá vendo? O seno de 150 vai ser igual ao seno de 30, sacou? Então, essa é a conclusão. Então, seno de 150, seno de 30. Cosseno de 150 vai ter o mesmo tamanho, porém, sinal trocado, né? Então, a tangente vai ser o quê? Seno de 150, é assim que a gente calcula a tangente, sobre o cosseno de 150, né? Então a gente, vou fazer mais direto agora, né? Vai dar seno de 30 sobre menos cosseno de 30, então vai ser menos a tangente de 30, beleza, galera? Esse eu fiz mais direto. Então vamos pro próximo. 210 graus. Então vamos lá, vamos marcar. 210 maior que 180, maior que 270, né? Lembrando, né, gente? 90, 180, 270, 0 ou... Claro que 0 não é igual a 360 graus, mas pensando em ponto, né? Então, esse negócio vai estar mais ou menos por aqui, ó. Beleza? Então... 210 graus. Então, vamos pensar o seguinte. Se isso aqui é 210 graus... Quanto que é isso daqui, ó? Isso. 30 graus. Não é isso? Porque 180 para chegar em 210, 30 graus. Então, se esse ângulo aqui é de 30 graus, vê se você consegue enxergar uma coisa. A gente tem que esse ângulo aqui, ó, também é de 30 graus. Beleza? Então, qual que é a consequência disso? Vou puxar tudo no azul aqui. Então, esse tamanho aqui... Você pode fazer por semelhança de triângulo, né, gente? Vai ser igual... É congruência, na verdade, né? Vai ser igual esse tamanho aqui, né? Então, eu tô falando disso aqui, tá, gente? Esse tamanho é igual a esse tamanho. Então, a gente tem que... Isso aqui tem a mesma medida disso, né? Só que um tá no negativo. E a mesma ideia, a gente pode pensar aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, é o mesmo desse aqui, tranquilo? Então, esse tem a mesma medida desse. Que na verdade é esse cara aqui, essa medida e essa. Tá certo? Legal. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem que o seno de 210 vai ser igual a o seno de 30, porém com o sinal trocado, beleza? E o cosseno de 210 vai ser igual ao cosseno de 30, porém com o sinal trocado, né? Legal, agora vamos para a tangente, né? Então a tangente, gente, tangente também pode ser escrito assim, tá? Vou colocar esse aqui desse jeito, então vocês acostumam com outra.
Então, é o seno de 210 graus dividido pelo cosseno de 210 graus. E quanto que dá isso? Então, isso é menos o seno de 30 graus, que é o que a gente acha lá em cima, dividido por menos o cosseno de 30 graus. Então isso dá o que, gente? Dá a própria tangente de 30. Dá uma fungada, hein? Tá. Não vou gravar de novo por causa disso não. Rinite, né? Já viu. Legal. Então olha só. Eu queria cortar o vídeo agora, mas eu não vou fazer isso, porque senão vai cortar muito aqui o raciocínio. Esqueci de marcar os outros, né? Então vamos pro próximo. 300 graus. Então, gente, mesmo esquema, né? 300 tá por aqui, né? Entre 270 e 360. Então vou puxar ele mais ou menos aqui assim, ó. Legal. Então isso aqui é 300 graus pra gente. E, gente, se isso é 300 graus, quanto que é isso? 60, né? Então você poderia pensar, deixa eu puxar aqui esse cara é mais ou menos aqui assim, ó. Esse ângulo aqui, 60 graus. Então repara uma coisa. O cosseno vai ser igual, beleza? E o seno vai ser simétrico. Esse eu vou mais rápido, porque vocês já estão acostumados. Então, repara aqui, ó. Tá no mesmo lugar. E o seno, que aqui mesmo tamanho, porém com um sinal trocado. Então, o nosso seno de 300 vai ser igual a o seno de 60, porém com o sinal trocado, beleza? O cosseno de 300 vai ser o próprio cosseno de 60. E tangente, né? Esse aqui acho que eu vou mais direto, tá, gente? Então, tangente de 300 é o que? Seno de 300, já vou trocar por menos seno de 60, dividido por cosseno de 60, que é igual a menos a tangente de 60. Legal? Por último, preciso falar do negativo, né? Então vamos lá, eu quero descobrir quanto que é o seno, o cosseno e a tangente de menos 30 graus. Então, gente, lembrando, né? O nosso sentido positivo é o que? É o anti-horário, né? Então, pra cá é o nosso positivo. Então, pro lado de cá é o nosso negativo. Então, menos 30 graus. Então, um negócio mais ou menos por aqui. E essa abertura aqui é de 30 graus. Então, morreu, né? Então, só você rebateu aqui e fez aí o processo de simetria, né? Então, 30 graus lá de cá, você tem cosseno, vou pegar igual, né? Mesmo cosseno, seno simétrico, beleza? Então, o seno de 30 vai ser menos o seno de 30. O cosseno de menos 30 vai ser o cosseno do próprio 30. E a tangente vai ser menos a tangente de 30. Fechou, gente? Então, assim, a gente já tá até introduzindo aí para saber se a função seno, cosseno e tangente são positivas ou negativas. Tá certo? Então eu vou encerrar por aqui e na próxima a gente continua esse mesmo assunto.